Gostaria de convidar os irmãos, ficamos de pé, lemos a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Livro de Êxodo capítulo 20. Lemos a partir do verso 1 até o verso 17. Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo privilégio de nos dar, de nos conceder a tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre nós, sobre nossas vidas. Te pedimos que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para compreendermos, ó Deus, a tua palavra, e compreendemos, ó Deus, o teu santo evangelho, para que assim, ó Deus, conheçamos mais a ti, os teus planos, a tua obra, Deus, e em ti possamos nos alegrar, nos deleitar cada vez mais, ó Deus. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa todos aqui presentes, todos aqueles que de longe também nos acompanham. Ó Deus, opera graciosamente, poderosamente em nossas vidas, ó Deus, para a glória do teu nome. Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos e abençoa-nos, porque sem ti nada podemos, ó Deus. Portanto, em ti confiamos e esperamos, em nome de Cristo, nosso Salvador, ó Deus. E assim oramos. Amém. Então, como os irmãos já sabem, nós estamos considerando os 10 mandamentos faz algum tempo. Então, nós já falamos da primeira tábua dos 10 mandamentos. Como já dissemos antes, a primeira tábua diz mais a respeito diretamente ao nosso relacionamento com Deus, de maneira mais direta. E a segunda tábua, qual nós já começamos a falar, fala mais diretamente sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então nós já falamos sobre o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, se encontra no verso 12. E falamos também já sobre o 6º mandamento, não matarás, no verso 13. E agora, Deus permitindo, falaremos sobre o 7º mandamento. Falaremos então sobre o 7º mandamento. O 7º mandamento diz: não adulterarás ou não cometerás adultério. O mandamento anterior, o 6º mandamento, como nós já falamos, ele se referia especialmente ao corpo e à vida humana. A vida humana, de um modo geral, incluindo não apenas a questão de matar, no caso do assassinato mesmo, mas ao cuidado com a vida humana de um modo geral. Por exemplo, o cuidado até mesmo com o corpo, o
cuidado, por exemplo, com a questão da alimentação, com a questão do uso de remédios, por exemplo, com a vida, então, como um todo. Mas o sétimo mandamento, ele não se refere à vida como um todo, ao corpo do ser humano como um todo, ao cuidado do corpo como um todo, mas se refere a algo mais específico. Algo mais específico, que é nada mais, nada menos que a sexualidade humana. O sétimo mandamento lida com isso. Não adulterarás, ou não cometerás adultério. Então, isso tem que ficar claro para nós. O sexto mandamento é como se ele desse uma visão mais geral. Agora, o sétimo, ele já fala de algo um pouco mais específico. A sexualidade humana. Mas o que significa, então, este mandamento? O mandamento diz, não cometerás adultério. Não adulterarás. Ele se refere ao quê? Antes de nós falarmos ao que ele se refere, mais propriamente dito, nós temos que nos lembrar do princípio de ampliação do mandamento. O princípio que o mandamento ele indica muito mais coisas do que aparenta. Por exemplo, o sexto mandamento, não matarás, não se refere apenas ao homicídio, mas todo o respeito, o cuidado à vida do ser humano como um todo. Então, também se refere, por exemplo, ao ódio. Como Cristo diz, se você odeia seu irmão sem causa, você já é assassino. Então, existe uma abrangência no mandamento. O mandamento abrange muito mais coisas do que aparenta. Então, o sexto mandamento condena o homicídio, mas condena todas as situações que podem causar o homicídio, por exemplo. Então, ele condena o ódio, por exemplo. Ele condena todo o desejo de vingança, toda a raiva e etc. E assim, da mesma maneira, o sétimo mandamento, ele também tem uma abrangência. Então, como eu acabei de dizer, ele se refere à sexualidade humana, mas se refere também isso de uma maneira abrangente. Ou seja, ele não se refere apenas ao ato em si, ao adultério, mas a todo tipo de imoralidade sexual. O sétimo mandamento se refere a todo tipo de imoralidade. Então é isso que quer dizer não cometerás adultério, não se envolva em qualquer tipo de imoralidade no que diz respeito à questão da sexualidade. O sétimo mandamento diz respeito exatamente a isso. Como todos os outros mandamentos, ele tem uma abrangência grande. Quem faz isso é o próprio Cristo. Nós não estamos inventando essa questão da abrangência. Como falaremos daqui a pouco, Cristo diz que você pode cometer adultério de muitas maneiras, como, por exemplo, apenas pelo olhar, apenas pelos seus pensamentos, por exemplo. Então, Cristo, ele expõe os mandamentos de uma maneira muito maior, muito mais abrangente, indo até a essência do mandamento. E é assim que nós abordamos os 10 mandamentos, como Cristo fez, como os apóstolos fizeram. Antes de nós falarmos, então, sobre alguns pecados relacionados ao sétimo mandamento, gostaria apenas de mencionar o padrão de Westminster, novamente. Pergunta 138, o Catecismo Maior de Westminster. Então, o padrão de Westminster é o padrão que nós confessamos como sendo fiel às Escrituras, como fiel no que diz respeito à exposição das Escrituras. E quando expõe este mandamento, pergunta 138 diz o seguinte: quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? O que o sétimo mandamento exige de você? Resposta: os deveres exigidos no sétimo mandamento são a castidade do corpo, a castidade no corpo, no entendimento, nos afetos, nas palavras, no comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, evitar toda ocasião de impurezas e resistir às suas tentações. Então, isso tudo é exigido neste mandamento. E na pergunta 139, quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Então, este mandamento, de acordo com esse princípio de abrangência, ele proíbe quais pecados? Resposta: os pecados proibidos do sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o adultério, fornicação, o rapto, o incesto, a sodomia e todas as concupiscências desnaturais.
todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e os afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascívios, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, tolerar, o ter bordéis, a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida do casamento, ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, os cânticos, livros, gravuras, danças e espetáculos lascivos, e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Então, esta é a exposição do catecismo, do padrão de Westminster, sobre o 7º mandamento. Então, os teólogos de Westminster usavam livremente o princípio de abrangência, então, dos mandamentos. Então, o 7º mandamento se refere a todo tipo de imoralidade, então, sexual. E que pecados nós poderíamos citar de maneira mais específica, que tem a ver mais com a época dos nossos dias, com a nossa época, com o nosso contexto atual? Então, se você parar para prestar atenção, assim como o 6º mandamento, o sétimo mandamento, a quebra, a violação do 7º mandamento, ele é, de uma maneira muito descarada em nossa sociedade, ele é incentivado, na verdade. A sociedade atual incentiva a violação do 7º mandamento, de maneira cada vez mais explícita, sem qualquer pudor. E a igreja, o povo de Deus, é chamado também para tratar com essa questão, tratar com esse assunto, tratar deste assunto. Então, o mandamento se refere a tudo isso que nós acabamos de comentar, mas nós gostaríamos de mencionar algumas coisas mais específicas para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento e depois também para a nossa edificação e algumas aplicações. Primeiramente, note a questão do adultério propriamente dito. Então, o adultério propriamente dito é proibido por Deus neste mandamento. Não adulterarás. E agora estou me referindo ao adultério mesmo, a um casal, então homem e mulher, e quando há, então, a chamada traição, ou o abandono, ou o homem ou a mulher procurar outra pessoa, outro cônjuge para se relacionar. Então isso é chamado de adultério nas Escrituras, e isso é amplamente proibido por Deus nas Escrituras. Então veja comigo, por exemplo, o texto de Malaquias, último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, diz o seguinte, verso 13. Malaquias 2:13. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Por que Deus não está aceitando o seu culto? Resposta, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Então, Deus está dizendo que Ele odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio, Deus odeia, então, a separação, e Deus odeia a infidelidade, o de ser desleal. Então, Deus diz isso em muitas partes das Escrituras, e aqui é uma delas. Está se referindo
a infidelidade conjugal. Mateus capítulo 19, veja comigo o ensino de Cristo. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19 diz o seguinte, verso 1 até o 6. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, seguiram-no grande multidões e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, Deus, ele diz, criou macho e fêmea, homem e mulher, e Deus fez para que eles fossem um. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, ele diz, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o ensinamento de Cristo é que não deve haver, então, separação, não deve haver infidelidade, não deve haver, de maneira alguma, infidelidade conjugal. No caso, ele vai tratar aqui do assunto do divórcio, que é outra doutrina, é outro assunto que nós estamos tratando hoje, mas é claro isso aqui no ensino dele. É claro, ele fez dois, macho e fêmea, os dois serão uma carne. Dois serão um. Então não é 3, não é 4, não é 5, serão 2, serão 1. Então aqui, por exemplo, Cristo também está refutando a ideia da poligamia também. 2 serão 1. Então, não é para haver, de maneira alguma, essa então separação, ou o adultério. Mateus capítulo 5, Cristo também falando disso, no Sermão da Montanha, verso 27, diz o seguinte, eu visto que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Aí pula para o 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faça com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, qualquer tipo de separação, a não ser por uma exceção que Deus concede na sua lei, que nós não vamos tratar desse assunto hoje, Cristo diz que se torna adultério. É simples, então. Então, simples fato de alguém deixar a sua esposa deixar o seu marido, aquele que foi deixado está cometendo adultério ao encontrar outra pessoa e vice-versa. Então, o ensino de Cristo é que a separação, a infidelidade conjugal ou adultério, ele é pecado. Então, este é o ensino das Escrituras. O adultério, propriamente dito, o divórcio por qualquer motivo, que não seja algo sancionado pelas Escrituras, ele é pecado. Deus proíbe isso. Hoje a nossa sociedade encoraja isso. Os exemplos das pessoas que estão em destaque na sociedade, com as suas vidas, com os seus exemplos, fazem exatamente o oposto disso. Encorajando cada vez mais isso. As leis cada vez mais frouxas para encorajar o divórcio. Então isso é desagradável a Deus. E aí nós vemos o caos instalado na sociedade. Mas, como dissemos antes, não apenas o adultério propriamente dito, o ser desleal com a esposa ou com o marido é pecado, mas inclusive toda a imoralidade sexual, como um todo. Então, com isso, nós incluímos aquilo que também é chamado de fornicação. A fornicação, refere-se à promiscuidade sexual. Isso é pecado. Bem como a relação íntima, né, de um homem com a mulher antes também do casamento. Então, aqui em Mateus 19, novamente, Cristo está citando Gênesis capítulo 2. Vou ler novamente aqui, quando ele diz o seguinte. Mateus 19, verso 5. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher,
e serão os dois numa só carne. Os dois serão uma só carne. Quando o homem deixar o seu pai e a sua mãe. Então, o que isso significa? Significa que ele só pode unir-se a uma mulher e ser apenas uma carne quando ele vai deixar o pai e mãe. Deixar pai e mãe aqui, claro que não é abandonar o pai ou a mãe, é formar a sua própria família. Então, deixar a família anterior, você é filho, agora você vai formar a sua família, nova família. Você só pode fazer, você só pode se relacionar então com a sua futura esposa ou futuro marido quando isso for de fato decidido, uma nova família. Os dois serão uma só carne. O que quer dizer isso, os dois serão uma só carne? Compara esse versículo com 1 Coríntios 6. Daqui a pouco nós voltaremos a 1 Coríntios 6. Antes, veja comigo aqui apenas um verso. O verso 16. 1 Coríntios 6, 16. Olha o que diz o apóstolo Paulo, citando também a mesma passagem de Gênesis. Ele está falando então da prostituição. Está falando da fornicação. No verso 17 ele diz, fugir da fornicação. E no verso 16 ele diz, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Ele está falando do quê? Falando de sexualidade. Se ajuntar com a meretriz é o quê? Não se refere a isso? É óbvio que ele está se referindo a isso. Ele está se referindo aqui de possuir o seu corpo em honra. E não prostituir os membros de Cristo. Não prostituir o seu corpo. E no verso 16 ele está falando disso. Juntar-se com a meretriz e você faz um corpo com ela. Você está fazendo um corpo como uma prostituta, com a meretriz. Quando você se relaciona com ela. Quando você se torna com ela uma só carne. Então, no verso... lá em Gênesis 2, e no verso 5 de Mateus 19, Cristo está citando Gênesis 2, diz, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A palavra unir-se, lá em Gênesis, no hebraico, é uma palavra que se refere a grudar, né? Como já dissemos antes, como que colar o homem com a sua esposa, com a sua mulher, e a sua mulher, e a mulher com o seu marido. Então, isso só acontece quando é deixado pai e mãe. Quando aquela pessoa deseja ou decide fazer a escolha de ter um marido, uma esposa, pelo resto da sua vida, diz não para todos os outros e sim apenas para uma pessoa, no ato do casamento, do matrimônio. Este casamento, deve estar explicitamente na sociedade. Ou seja, diante da igreja e diante das pessoas dessa sociedade, todos têm que saber que ali agora existe um casal que vai agora formar uma família. Então, fora disso, o apóstolo vai dizer, fugir da fornicação. Então, toda a ideia de promiscuidade, não apenas de poligamia, casamento com 2, 3 mulheres, ou uma mulher ter mais de um marido, mas até mesmo o não ter o casamento em si, mas o fato de ter várias pessoas, por aí como dizem, né, promiscuidade sexual, também é proibido nas Escrituras, dentro deste mandamento. Isso se chama fornicação. Você só pode, então, desfrutar do dom de Deus, da sexualidade de maneira correta e bíblica, a partir do momento que você decidiu que você, e tem condições para isso, de ter uma família. É isso que coloca as Escrituras, é isso que a Bíblia estabelece. Você agora vai ter uma família. Você tem que ser responsável agora, quanto homem, por uma família, e a esposa também, por uma família e filhos. Então você deve receber o quê? O pacote completo. Eu só quero desfrutar de uma parte, só quero o prazer sexual. Como Onã fazia, e Deus não queria nenhuma responsabilidade. Então Deus puniu ele nas Escrituras. E assim é o que muitos querem fazer hoje. Então estão distorcendo o propósito de Deus. Porque Deus não fez as coisas dessa maneira. Deus fez as coisas para
funcionarem de certa maneira. Então a sociedade jamais vai existir sem a família. Então as pessoas, na verdade, fazem o quê? Pegam aquilo que Deus fez, deu para o homem, para nós, e o ser humano apenas deseja distorcer isso. E as consequências, como temos visto nas últimas décadas, especialmente nesse final do século XX, século XXI, têm se tornado cada vez mais desastrosas. Cada vez mais. Pelo simples fato de não desejarem obedecer os princípios que Deus colocou. Deus nos criou de certa maneira. E a Bíblia, como se fosse para nós um manual de instruções. Se você não segue esse manual de instruções, você vai ter sérios problemas. E é isso, esse tem sido o resultado. Qual tem sido o resultado em nossos dias? Quanta imoralidade, quanta pecados, por exemplo, na questão do assassinato, aborto, tudo por causa disso. Quantas doenças, chamadas DST, quantas coisas, quanta imundícia, quanta imoralidade. E a sociedade continua incentivando isso, seja por meio de vídeo, seja por meio da televisão, seja pelo que for, continua cada vez mais incentivando isso. E isso é tão grave. Então, a Bíblia também condena esse tipo de comportamento, esse tipo de prática, a promiscuidade ou fornicação. Outro mandamento também incluso aqui, outra coisa também inclusa neste mandamento, é a proibição também da chamada sodomia, que também em nossos dias está bastante em voga. Então, se você ver comigo, Levítico, livro de Levítico, capítulo 18, no Velho Testamento. Em Levítico, capítulo 18, nós temos a lista, a partir do verso 1, de todas as relações ilícitas, ou casamentos ilícitos. Tudo aquilo que é proibido. Por exemplo, nós temos aqui o incesto. Então, é proibido também, incluso no 7º mandamento, como lemos no Catecismo de Westminster, o incesto é proibido. Zoofilia, qualquer tipo de distorção então, da sexualidade humana. E no capítulo 18, aqui, nós podemos ver que no verso 22, diz o seguinte, Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Então, está incluso aqui na lista de casamentos ilícitos e uniões abomináveis a Deus. Então, a Escritura fala disso em várias passagens. Estou lendo aqui um exemplo. Nós temos o caso de Sodoma, Gomorra, como os irmãos se lembram. E muitas outras passagens. Uma delas se encontra também no Novo Testamento, em Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo fala que, no verso 23, os homens mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Verso 24, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, décios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, tais coisas praticam,
não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então, aqui Romanos capítulo 1, e tem muitas outras passagens, mas também hoje nós não estamos falando mais especificamente sobre este assunto. Já falamos outras vezes, se Deus permitir, falaremos mais futuramente. Mas o que o sétimo mandamento diz respeito, como já dissemos, a sexualidade, toda a violação da sexualidade que Deus criou, e a sodomia também é uma delas. Então Deus proíbe veementemente isso nas Escrituras, por diversos motivos, como já falamos. Por exemplo, a sexualidade está relacionada à procriação. Então, sodomia não gera procriação. O corpo do homem e da mulher foi feito para determinadas atividades, coisas, inclusive dentro da sexualidade. A sodomia não encaixa na criação de Deus. Por isso vai gerar inúmeros males, inclusive físicos, para as pessoas. Por isso a expectativa de vida das pessoas que praticam isso é baixa. Isso destrói, isso mata, isso corrompe o próprio corpo da pessoa. Porém, a nossa sociedade tem incentivado cada vez mais, e o resultado nada mais vai ser, e já está sendo, do que a ira de Deus contra o mal, contra o pecado. Assim como foi em Gênesis, capítulo 19, com Sodoma e Gomorra, também será em nossos dias. Que Deus tenha misericórdia de nós, de todos nós. Então, este pecado está incluso aqui no sétimo mandamento. Não cometerás adultérios, não cometerás imoralidade sexual. Mas não apenas isso. Veja que nós temos ainda uma outra questão dentro deste mandamento que é muito importante citar para os nossos dias, que se encontra em Mateus capítulo 5. Vá lá comigo novamente, Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. E agora me refiro ao adultério mental. Adultério que ele não aconteceu ainda em termos práticos, mas que ele existe no coração do homem, não apenas em termos de potencialidade, como falamos hoje pela manhã, mas que existe de maneira contínua. Então, Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. O vício que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, o que Cristo está dizendo é o seguinte, cometer, então, o adultério, no caso de ser desleal para com a esposa, é pecado. A fornicação é pecado. Porém, nas Escrituras, aquele que conhece e sonda os nossos corações, que é Deus, ele considera pecado apenas o desejo, ainda que ele não foi consumado. Então, apenas o desejar, você viver então com a sua mente, o seu coração cheio desses pensamentos, você está vivendo continuamente em pecado. Você é um adúltero também. Você é adúltero. É isso que Cristo está dizendo. Cristo está dizendo que aquele homem, e aqui podemos falar mais especificamente de homem no sexo masculino mesmo. É claro que esse pecado pode também atingir mulheres, mas é mais o homem, sexo masculino, o homem que vive assim, ele vive em adultério. Se ele é casado, ele está cometendo adultério contra a sua esposa, sendo desleal para com a sua esposa. Ele não está satisfeito com a esposa que Deus deu para ele. E se ele é solteiro, ele também comete pecado. Porque aqui não está falando se a pessoa é casada ou não, não importa. Se qualquer homem, ele diz, qualquer que atentar numa mulher, qualquer homem, qualquer pessoa, para cobiçar em seu coração, ele já cometeu adultério. É do coração que surge, então, toda a maldade humana, como Cristo diz isso em outras passagens, e, inclusive, também o adultério. E é isso que também tem sido amplamente difundido e incentivado em nossa sociedade. Então, os homens são incentivados a isso, através de imagens, através de filmes, através de tantas outras coisas. Talvez a maior delas se chama pornografia, nos nossos dias. Os homens, sexo masculino agora, são completamente dominados por isso, por este pecado de adultério, conforme a exposição de Cristo no Sermão da Montanha. Os homens vivem, muitos homens vivem e são escravos disso. Escravos mesmo, ímpios. E não são poucos os que dizem cristãos que também lutam contra
este pecado, que caem neste pecado. Não só caem em pecado como Davi caiu, mas antes de Davi ir lá e adulterar com Batseba, primeiro ele cobiçou, primeiro ele pensou e etc. Ainda que ele ficasse só naquilo, ele ainda teria pecado. Mas consumar o adultério, é claro, torna algo mais grave ainda. Então, Deus conhece sua mente, Deus conhece seu coração. E agora, falando mais especificamente para os homens, sexo masculino, Deus conhece todos os seus pensamentos, o desejo do seu coração. E aquilo que ocupa sua mente todos os dias, cada momento. Deus sabe disso. E também nós podemos afirmar que a sociedade, tudo que nós vemos em nossos dias hoje, incentiva os homens a viverem assim, a estarem assim, através da imodéstia, através de toda a questão da pornografia, por exemplo, através das propagandas, né, que as pessoas criam. São tantas coisas, na verdade, e 24 horas por dia a pessoa é bombardeada a qualquer momento, a todo momento. Sai na rua, está no metrô, no ônibus, em casa, qualquer lugar, internet, muito mais ainda em nossos dias. Então, os homens são amplamente bombardeados por esse pecado. Eles vivem dessa maneira em nossos dias. É essa a nossa realidade. E o que eu quero dizer, o que eu quero colocar é que a Bíblia diz que se você vive assim, você vive em pecado. Se você vive com esses pensamentos na sua cabeça, de maneira vívida, de maneira real, forte, você permite que isso aconteça, você, enquanto homem, está adulterando contra Deus, violando a palavra de Deus, pecando contra a sua esposa, você é casado. Se você não é, você está pecando diretamente contra Deus. Você é adúltero. Você não está praticando, pode ser que não esteja praticando de fato, mas mentalmente falando, do ponto de vista dos seus pensamentos, como Cristo diz, você está cobiçando em seu coração. Cobiçando o quê? Mulheres que não são suas, que não é sua esposa. Você não está desejando sua esposa, mas outras mulheres. E isso é adultério. Então você vive em adultério se você vive com a sua mente voltada para essas coisas. É isso que ensina as Escrituras. Então cabe a nós, cabe a você, como diz Paulo, fugir da fornicação. Então, você não pode dizer, mas isso é muito difícil em nossos dias. Sim, é verdade. Mas você não pode dizer que é completamente difícil se você apenas vive dando ocasião para isso. Paulo diz, dando ocasião para a carne. Não useis de vossa liberdade para dar ocasião à carne, diz o apóstolo. Ou você alimentar a carne. Então a pessoa, puxa, eu luto com isso, eu não consigo vencer esse tipo de pecado. Mas ele só assiste isso na televisão. É claro que ele vai ter dificuldade. Ele só vê isso na internet, é claro. Então, nós falaremos depois sobre como vencer este pecado, na vida do cristão especialmente, mas você não pode apenas colocar a culpa no diabo e nas outras pessoas que estão ao seu redor e na sociedade moderna, porque você é participante disso. Você permitiu. Está na sua mente, você permitiu. Então, esse pecado é condenado também no 7º mandamento. E o outro pecado, que agora diz mais respeito às mulheres do que aos homens, seria a imodéstia no vestir. A imodéstia no vestir também é uma violação do 7º mandamento, como acabamos de ler aqui no Catecismo Maior de Westminster. Destaco ela também por ser também um problema gigantesco em nossa sociedade. A Escritura diz que as mulheres devem se vestir de maneira modesta. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2. O apóstolo Paulo diz o seguinte: 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje modesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Pudor e modéstia. Então tem a ver com pudor, tem a ver com vergonha. Não apenas o pudor, ele está relacionado exatamente ao que as outras pessoas estão vendo em você. As pessoas falam, eu visto do jeito que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Não, exatamente o contrário. Todo mundo tem muito a ver com o que você faz. Exatamente com as suas vestes.
A maneira como você se veste, você pode estar também violando o sétimo mandamento. Ainda que seus pensamentos não sejam voltados para isso, ainda que as suas intenções sejam boas, mas se você se veste de modo imodesto, você está dando ocasião para o adultério. Seja o mental ou não. Seja até mesmo a prática, de fato, dele. Então, as escrituras condenam isso. E a sociedade, se você puder ler, existe um livreto da editora Fiel, não sei se existe ainda a impressão dele, se chama Deus Estilista. O autor ele mostra claramente como que no século XX as vestes mudaram. As vestes, especialmente das mulheres, mudaram no século XX. E o objetivo dos estilistas foi exatamente causar fornicação e adultério. Eles dizem isso claramente. A mulher, por exemplo, a criadora da mini saia, não me recordo o nome dela agora, ela diz que ela criou com esse objetivo. Não tem outro objetivo. Existe outro objetivo? Não existe. O objetivo é provocar, fomentar a fornicação e o adultério. E isso é exatamente o que acontece em nossos dias. Então, a imodéstia no vestir causa pecados relacionados ao sétimo mandamento. Seja apenas o mental, seja a prática dele. Claro que muitas mulheres levantam a seguinte objeção: mas se eu posso estar vestida da maneira mais modesta possível, ainda assim vai haver pecado, no caso, por parte dos homens. Isso é verdade, vai haver mesmo ainda. O homem ele pode pecar, estando a mulher vestida corretamente ou não. Ele vai mesmo. Ele pode, assim mesmo, cometer violar o sétimo mandamento. Como eu já mencionei, Martinho Lutero disse isso. A época que Martinho Lutero disse que mais violou o sétimo mandamento foi quando ele estava no mosteiro, preso lá, numa cela. Foi lá que ele violou mais o sétimo mandamento, através dos pensamentos. Então, ainda assim, o homem pode continuar pecando, ainda que haja modéstia no vestir, seja na igreja ou qualquer outro lugar, mesmo que a sociedade seja mais modesta. O homem pode continuar. Mas ainda assim, nós somos chamados para obedecer a Deus, nós somos chamados para obedecer a Cristo, e você, então, quanto mulher, neste caso, apenas deve cumprir a sua parte, o seu dever, que não é ser pedra de tropeço. Isso diz que nós não devemos ser pedra de tropeço para os pequeninos na fé. Então, quando se trata de crentes, por exemplo, o cristão, o homem cristão, se ele é cristão de verdade, ele está lutando contra esse pecado. Ele é honesto para com Deus, tem dificuldade com relação a esse pecado, ele está então constantemente lutando contra este pecado. Então, você não pode ser culpada de favorecer o pecado na vida deste, por exemplo. Cristo diz que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogada no mar. A pessoa que faz os crentes tropeçarem em qualquer aspecto. Esse é apenas um exemplo. Mas se você faz qualquer crente pecar, seja nesse tipo de pecado de imoralidade sexual, qualquer outro, Cristo diz que é grave fazer isso. Então cabe a você fazer aquilo que a palavra de Deus condena. Fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, culpado do pecado vai ser apenas o outro. Mas diante de Deus, você obedeceu à palavra de Deus. Você foi chamada para obedecer a Deus. Então os homens são mais culpados do pecado, do adultério na mente. E nos nossos dias, as mulheres, mais o pecado no que diz respeito à imodéstia no vestir. Então, veja, a Escritura, estou destacando então alguns pecados, eu creio que mais comuns em nossos dias, relacionados ao sétimo mandamento. E cabe a nós, então, meditarmos sobre isso. Então, olha para a sua vida, para a sua prática, o que você tem feito com relação a isso? Como você tem vivido ou encarado isso? Como que você tem administrado isso na sua vida? Então, as Escrituras falam disso. A palavra de Deus fala disso e não adianta nós queremos esconder as coisas. Não vamos falar desse assunto, não vamos tocar nesse assunto. A Bíblia diz. A Bíblia fala sobre isso. E é nosso dever, então, enquanto cristãos, obedecermos a palavra de Deus. Você enquanto homem, você enquanto mulher, você enquanto marido, enquanto esposa, solteiro, não importa. Você foi chamado para obedecer os princípios da palavra de Deus.
fugir da fornicação, fugir do adultério, fugir de todo esse tipo desses pecados que nós mencionamos. Cabe a nós, então, apontarmos e dizermos, conforme a palavra de Deus, aquilo que é mal, aquilo que é errado. Como você tem encarado? Você acha que tudo isso que acabei de mencionar é algo normal, é algo comum? E que a palavra de Deus foi para outra época, estamos apenas exagerando? Tem sérios problemas. Tem sérios problemas. Você não entendeu quem é Deus, o que é o Evangelho, o que é o pecado. Então, se você for honesto, o homem for honesto consigo mesmo, ele vai perceber que isso de fato, sim, é um pecado que o afeta todos os dias. Todos os dias. E da mesma forma as mulheres. Imagine a pressão para se vestir, né, de maneira imodesta. Andar na moda, por exemplo. Isso é comum demais nos nossos dias. Mas a questão é o que você pensa, o que você faz com tudo isso. Você incentiva mais isso pelas suas atitudes, pela sua prática, em você mesmo ou nos outros? Ou você procura mortificar este pecado em sua vida? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Então, em primeiro lugar, falamos então disso. Mas em segundo lugar, falar então de outro assunto muito mais importante dentro do sétimo mandamento. Porque não adianta nós ficarmos aqui falando o que é pecado, o que é pecado, o que é o pecado, mas não dissermos de maneira correta e positiva como vencer este pecado. Então é muito fácil falar isso. É muito fácil. Olha, você não deve fazer isso. Você não deve cometer adultério. Você não deve se envolver com imoralidade sexual. Mas é muito mais fácil do que fazer. Na prática é extremamente difícil. Extremamente difícil. Por exemplo, alguns chegam e falam, o pecado da sodomia ou do homossexualismo é grave, eu odeio isso é nojento, etc, etc. Mas é um hipócrita, porque ele mesmo vive na pornografia, ou vive no adultério mental. Ele diz, eu sou heterossexual, então a Bíblia prova isso. É verdade, a Bíblia prova isso. Mas não aprova a sua imundícia. Não aprova a sua prática de viver na promiscuidade, por exemplo. Então isso é hipocrisia. Isso é mentira. Isso é viver uma mentira. Então não adianta nós apenas ficarmos falando de proibições das Escrituras. Essa é uma parte. Mas também temos que dizer a parte positiva. Mas como é que eu faço para resolver isso? Como eu faço para entender melhor isso no meu dia a dia? Como eu venço isso? Para muitos homens, atualmente, é praticamente impossível vencer o pecado do adultério do ponto de vista mental. Impossível. É o que muitos pensam. Muitos colocam. Então, como fazer? Então, dá três doutrinas ou três orientações ou aplicações, eu não sei como você prefere chamar isso, de como vencer o pecado da imoralidade sexual. 3 coisas. Primeira coisa, reconhecer como pecado, e não apenas isso, mas reconhecer como um pecado grave. Reconhecer a gravidade deste pecado. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6. Então veja comigo. 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6. Então Paulo, o apóstolo, lida com o pecado da imoralidade sexual, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15. Ele diz o seguinte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela?
Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Paulo está falando aqui para os cristãos, para os crentes. Ele está falando o seguinte: o seu corpo não é seu, mais. Ele é de Deus. Vocês foram comprados, escrito no verso 20, por um bom preço, do sangue de Cristo. Então, glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o seu corpo não é mais seu. Então, não é você que agora escolhe, dita com suas próprias regras como ele vai ser usado, mas é o Senhor. Por isso a palavra Senhor quer dizer dono. Ele é o meu Senhor, ele é meu dono, a minha vida pertence a Ele. Então, o meu corpo pertence a Deus. Então, veja, o seu corpo pertence a Deus. Em relação ao corpo, no verso 18, ele vai dizer, fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que os pecados todos que você pode cometer é fora do corpo. Porém, a fornicação, a imoralidade sexual, é um pecado contra o seu próprio corpo. É mais grave. As pessoas se acreditam que os pecados são todos iguais. Isso não é verdade. Os pecados não são todos iguais. No Velho Testamento, se fossem todos iguais, os sacrifícios seriam iguais. Os sacrifícios para os pecados são diferentes. Lê lá no livro de Levítico. Cristo disse isso para Pilatos. Cristo disse para Pilatos, quem me entregou a ti tem pecado maior. Está nas Escrituras. Então, Cristo disse que o pecado dos fariseus era maior. Então, existe sim pecados mais graves. E pecar contra o próprio corpo é mais grave. É isso que Paulo está dizendo. O que comete pecado é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu corpo. Então, qualquer pessoa que está continuamente vivendo na imoralidade sexual, ele está pecando contra o próprio corpo, está destruindo o seu próprio corpo. A sua vida. Então, isso é mais grave. É isso que ele está dizendo. A fornicação é mais grave então que pecados da mentira, por exemplo, do furto, etc. É a destruição do corpo, é pecar contra o próprio corpo. Então, isso é grave. Então, entenda a gravidade do pecado. Mas, nós temos uma questão mais grave ainda, que é o que está no verso 15 em diante. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, essa é uma pergunta. Paulo diz, olha, o seu corpo agora é membro de Cristo. O seu corpo, a sua vida, pertence a Cristo. Você nasceu de novo, você professa o nome de cristão, você pertence a Cristo e você pertence ao corpo de Cristo. Vocês são membros de Cristo agora. Aí ele faz outra pergunta, verso 15. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Isso eu farei? Diz Paulo. Então, Paulo diz, você agora pertence a Cristo. Você se ajuntou com o Senhor. Verso 17. O que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Você pertence a Ele, ao Senhor. E o seu corpo pertence a Ele, a Deus, a Cristo. O seu corpo são membros de Cristo, ele diz. E o pecado da fornicação, no verso 18, é um pecado contra o próprio corpo. Mas não apenas isso, é um pecado contra o próprio Cristo. Contra os membros de Cristo. Não consegue imaginar isso? Então, é grave. Você acha, não tem nenhum problema em eu viver nesse pecado aí. Não tem nenhum problema. Você acha que tem algum problema pegar o corpo de Cristo e prostituir o corpo de Cristo? Prostituir o corpo de Cristo? Se você vive na fornicação, cristão, crente, ele está prostituindo Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Tomarei os membros de Cristo e farei membros de uma meretriz? Vou prostituir o corpo de Cristo? Nunca. Não por certo. É gravíssimo. Se você vive, então, a pessoa que vive continuamente nessa prática
da fornicação, da imoralidade sexual, e se diz cristão, se diz membro de Cristo, ele está violando a Cristo. Então veja bem, como você vence esse pecado em primeiro lugar? O que eu quero dizer é, note a gravidade disso. Note a gravidade disso. Você ama Cristo? Você ama Cristo? Se você ama Cristo, como que você pode prostituir o corpo de Cristo? Os irmãos conhecem o reverendo Josafá Vasconcelos, ele conta que na igreja, certa vez tinha um jovem sendo disciplinado, então, por este pecado, pecado de fornicação. Ele disse que se arrependia e tal. E ele falou, tudo bem, amém, irmão. E ótimo, tem que se arrepender mesmo. Mas não vamos ficar só por aqui. Deixa eu te mostrar o que você fez com o corpo de Cristo primeiro. Você prostituiu a Cristo. Foi isso que você fez. Você tomou os membros de Cristo. Você professa o nome de Cristo. Olha como é grave. É gravíssimo. Prostituir os membros de Cristo. Então isso deve motivar você a evitar esse pecado. O amor que você tem para com Cristo. O corpo de Cristo. Porque se você professa a Cristo, você professa amar a Cristo, logo você deve evitar todo o mal, toda desonra a Cristo. Mas ainda temos uma outra coisa grave aqui nesse texto aqui. Verso 19. Ora, não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? O vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Imagine você numa igreja, um local, acontecendo um culto, como aqui agora, uma igreja. Estou falando agora igreja no sentido de templo agora. Igreja, qualquer igreja. As pessoas não ficariam escandalizadas quando alguém chegasse lá para violar aquele templo? Para xingar naquele templo, falar palavrões naquele templo, pegar aquele templo, pinchar tudo aquilo, fazer tudo aquilo. Algo horrível, algo feio fazer isso, puxa, algo que as pessoas religiosas consideram sagrado, fazer isso com um templo, coisa esquisita, coisa estranha. Mas as pessoas não acham sério fazer isso com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. Se em sã consciência alguém jamais faria isso, o templo feito por mãos humanas, porque tem um respeito, aquilo, toda aquela atmosfera religiosa, mas a mesma pessoa não tem sequer nenhum pudor para com sua própria vida, seu próprio corpo. E a Bíblia diz que no caso do crente é templo do Espírito Santo. No Velho Testamento ele diz que farão-me um templo, um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. E agora na Nova Aliança ele habita no nosso meio, mas o templo agora é você. Você é templo dele. Você não pode violar esse templo, você não pode destruir esse templo. Não é seu, é dele, é de Deus, é do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. Então você, ao praticar este pecado, você está violando, prostituindo os membros de Cristo, violando o templo do Espírito Santo de Deus. Então note a gravidade disso, é grave. Então sempre meditar a respeito da gravidade, sempre lembre-se de 1 Coríntios 6. Sempre que você for tentado, lembre-se de 1 Coríntios 6. For tentado o adultério, a fornicação, de modo geral, lembre-se de 1 Coríntios 6. Os membros de Cristo, os membros de Cristo. Quem sou eu? Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não posso prostituir os membros de Cristo. Eu não posso violar o templo de Deus. Eu não posso. Então, note, em primeiro lugar, a gravidade. Então, é assim que você vence, primeiramente, esse pecado, eu creio. Mas, em segundo lugar, você vence esse pecado de uma outra maneira. Agora, especificamente, estou falando mais especificamente para quem é casado, neste segundo ponto. E no último falarei para todos em geral, os solteiros também. Mas especialmente para quem é casado, como que você vence o pecado do adultério? Thomas Watson, puritano, disse o seguinte. 1 Coríntios 7
Paulo fala sobre o casamento. Antes de citar o Thomas Watson, primeiro vou ler aqui, 1 Coríntios 7, veja comigo. Para fazer mais sentido o que eu quero dizer. 1 Coríntios 7, verso 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, não seria bom que o homem tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, Paulo está dizendo, cada um, por causa da fornicação, tenha o seu próprio marido, tenha a sua própria esposa. Então, Thomas Watson diz o seguinte, para que você vença o pecado do adultério, você precisa ter uma esposa, ou um marido. Mas não é o ter um marido ou o ter uma esposa que vai livrar você deste pecado. Então, muitos são casados e caem neste pecado. Mas sim o desfrutar da sua esposa e o do seu marido. Entende? Ele fala que no casamento existe um fogo que precisa ser constantemente alimentado. Se ele começar a se apagar, aí que está o problema. Ou seja, o desfrutar do dom de Deus, do casamento, é extremamente importante. É isso que Paulo está dizendo. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. O seu corpo pertence à sua esposa. O seu corpo pertence ao seu marido. Então, para que Satanás não vos tente, não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo apenas. Ele diz, só por algum tempo. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, a fornicação é pecado, você não ter marido, uma esposa, e desejar e praticar a imoralidade sexual, a promiscuidade, o sexo antes do casamento é pecado, isso Paulo diz isso. Mas, por outro lado, depois de casado, o deixar de praticá-lo também é pecado. Consegue entender a lógica de Paulo? Se antes do casamento, como muitos dizem, é fato, deve ser evitado o relacionamento íntimo, sexual mesmo, depois do casamento, o não praticá-lo pode ser pecado. Exatamente o oposto, o contrário. Porque foi assim que Deus estabeleceu as coisas. Então, como você se livra desse pecado? Quando você tem um amor, um relacionamento conjugal com a sua esposa, do qual há prazer, igual alegria, no qual há deleite, no qual há satisfação. O que Deus deseja é que você seja satisfeito com a esposa, com o marido que Ele te deu. Deus não está dizendo, olha, não cometa adultério, não cometa fornicação, etc. Porque Deus está falando assim, olha, eu não quero que você seja feliz, eu não quero que você tenha prazer. Pelo contrário, Ele criou você para o prazer. Mas Ele estabeleceu regras para este prazer. E a fornicação vai apenas destruir a sua vida. Então, por causa disso, por causa da fornicação, é isso que ele diz aqui, Paulo. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. É isso que ele está dizendo. Veja comigo Provérbios capítulo 5. Sempre que você estiver sendo tentado, a questão do adultério, no caso para os casados, sempre leia Provérbios 5, 6 e 7. Medite sempre nesses 3 capítulos. É um capítulo que fala do perigo do adultério. É bem longo. Vou ler aqui capítulo 5, a partir do verso 1 diz o seguinte, ó, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos, e os teus lábios observem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes, os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados no inferno. Para que não ponderes
Os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela, da mulher adúltera, seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim venhas a gemer, ao consumir-se da tua carne e do teu corpo. Então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei meu coração. No meio da congregação e da assembleia, foi aí que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte, das correntes do teu poço. Derrama-se-iam as tuas fontes por fora? Ou pelas ruas, os ribeiros de água? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saceiam todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Agora veja Provérbios 6, verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. E quando acordares, falarás contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, e nem te prendas aos seus olhos. Porque, por causa de uma prostituta, se chega a pedir um bocado de pão. E a adúltera anda à caça de alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasa, sem que se queime seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. E se for achado, pagará o tanto 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Sim, o que adultera como a mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu próprio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido. De maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará, por mais que aumente os presentes. A partir do capítulo 7, verso 6, ele continua falando ainda também da mulher adúltera, da astúcia da prostituta e da mulher adúltera, como ela deseja seduzir um homem. Mas, note comigo novamente o capítulo 5, ele falando de toda a questão do adultério, de fugir do adultério. E no verso 15, ele deixa claro: beba a água da tua fonte. Você quer saciar a sua sede? Beba da tua fonte, das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de água. Então a sua fonte é para quem é? Para você mesmo. Não é para outros, é para você. Sejam para ti só, e não para os estranhos. É para você só. Está falando da esposa, está falando do casamento. Por isso ele diz o verso 18, seja bendito o teu manancial de águas. Seja bendito, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejam atraídos perpetuamente. Então, o que ele está querendo dizer, em outras palavras, é: você não apenas deve ter uma esposa, você deve deleitar-se nela, no seu cônjuge, marido ou esposa. Você tem que estar satisfeito com aquilo que Deus te deu. Se não houver essa satisfação, esse prazer no cônjuge, é aí que entra a questão do adultério, aí que entra o perigo do adultério. Esse, eu acredito,
é um dos problemas da igreja moderna. A igreja moderna não trata, ou não deseja, parece, tratar deste ponto, deste assunto desta maneira. Da maneira que a Bíblia coloca. Como 1 Coríntios 7, como Provérbios 5 aqui, outras passagens, como Cantares de Salomão, por exemplo. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a sexualidade para o prazer do homem, para o prazer da mulher, também para a procriação. Mas as pessoas têm medo de falar isso, têm medo de tratar disso, têm medo de falar dessa maneira. De que você deve se deleitar na sua esposa, no seu marido, no seu cônjuge. Você deve sim buscar prazer na pessoa que Deus colocou na sua vida. Você deve fazer isso. Você deve fazer aquilo que é devido, como diz 1 Coríntios 7. E isso é uma ordem de Deus. Então, se você não estiver satisfeito, se você, enquanto esposa, não cumpre o seu papel de esposa e marido não cumpre o seu papel de esposa quanto a este assunto da sexualidade, como 1 Coríntios 7, o resultado é óbvio. O resultado é adultério. O resultado é fornicação. O resultado é imoralidade. Então, Deus deseja que você seja o mais feliz que você possa ser da maneira como Ele estabeleceu com a mulher da tua mocidade, como diz Malaquias 2, com a esposa que Ele te deu, com o marido que Ele te deu. Isso é bíblico, isso é de Deus. Assim que Deus fez, estabeleceu as coisas. Então, como você vence esse pecado da imoralidade sexual? Seja satisfeito. Certifique-se que você está desfrutando da sua esposa, do seu marido. E podemos dizer aqui em todos os sentidos. Você está, de fato, se alegrando. Você pega a sua esposa, você vai passear com a sua esposa, vai fazer alguma coisa, vai se divertir mesmo. Com a família. Faça isso com seus filhos, com a família de modo geral. E alegre-se em Deus por causa deles. Agradeça a Deus pela pessoa que Ele colocou ao seu lado. Então é isso que você tem que fazer. Você deve se alegrar, se deleitar na pessoa que Deus colocou na sua vida. É assim que você vence. É assim que você luta contra isso. Contra este mal. Não é através de apenas proibições. É pecado, 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 pecado. As igrejas que mais proíbem e mais falam dessa maneira é onde mais tem imoralidade, na verdade. Onde tem mais imoralidade. Porque aquilo que é proibido é exatamente aquilo que as pessoas querem. Eu não estou falando que não tem que dizer que realmente Deus proíbe. Claro que sim, como acabamos de falar no começo. Mas temos que apresentar os dois lados da verdade. Não apenas um. É desastroso se você apresenta apenas um. Você fala apenas do prazer que você tem que ter, que Deus te deu, pode ser errado fazer isso. Você enfatiza só isso. E você falar só de proibição também. Você tem que apresentar o ensino equilibrado das Escrituras. E Deus criou, foi Deus que fez isso, foi Deus que criou isso, das coisas dessa maneira. E você desfruta ainda mais disso quando você entende que é apenas uma sombra da eternidade. Tudo isso que Deus colocou neste mundo. Todo relacionamento que você tiver com seus filhos, com sua esposa, com seu marido nesta vida, é apenas uma sombra da eternidade. As pessoas olham para os puritanos e veem isso de maneira errada. Os puritanos eram fechados, eram legalistas, né, quanto a esse ponto, quanto a este assunto, quanto a questão do casamento, quanto a questão da intimidade do marido e da mulher. Pelo contrário, escreveram, na verdade, muitas coisas falando do desfrutar, do amor, do relacionamento conjugal. E aí que está o problema. O problema é, muitas vezes, enganado pelo diabo, pelo pecado, por Satanás, o marido não está satisfeito com o que Deus deu para ele. E vice-versa, e a mulher não. Por quê? Porque quer adotar algum padrão que o mundo deu, que o diabo deu, e não que Deus deu. Então, o resultado disso é óbvio. O resultado disso é desastroso. É óbvio. Então, você luta e vence esse pecado primeiro, reconhecendo a gravidade dele. E, em segundo lugar, sendo satisfeito com seu cônjuge. Em terceiro lugar, como também eu venço este pecado. E agora, isso é para todos
casados ou não, os solteiros mais especialmente, como vencer este pecado da imoralidade sexual, como vencer de fato essa grande tentação. Os homens, por exemplo, né? A mente, como eu acabei de falar agora há pouco, a mente está cheia desses pensamentos pecaminosos, pensamentos adúlteros. Como vencer isso? Como vencer hoje, por exemplo, a imoralidade na mídia, na televisão, pornografia, na internet? Como vencer isso? Será que você vence isso no braço da carne? É impossível, você não vence isso. Nunca você vai vencer isso. Quando Paulo fala sobre isso para Timóteo, ele diz: foge das paixões da mocidade. Foge. Quando Paulo fala da luta contra o diabo, a Bíblia fala resistir. Você pode resistir ao diabo. Quando fala de paixões da mocidade, você não pode resistir. Você tem que só apenas fugir. Evitar ao máximo. Evitar. Pessoas que não sabem porque não conseguem vencer esse tipo de pecado, mas vivem vendo essas coisas. Deliberadamente, eu digo. Então, se você vive assistindo televisão, infelizmente, não estou dizendo que a televisão em si é má, não é isso que eu estou dizendo. Pode ser usado de maneira correta, eu acredito. A internet também, como sabemos. Mas se você vive vendo essas coisas, estimulando isso, claro que você vai ter dificuldade de vencer isso. É óbvio. Se você fica jogando gasolina no incêndio, você acha que o fogo vai apagar? O fogo não vai apagar. De maneira alguma. Você tem que parar. Você tem que repensar isso. Isso de um lado negativo. Ou seja, você tem que fugir disso. Esse é um ponto. Mas o ponto mais importante se refere a Deus. O ponto mais importante se refere à pessoa de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte. A melhor maneira, eu creio, mais correta, mais bíblica, mais saudável e mais salutar de você vencer esse pecado, não é com moralismos, não é com legalismo, de maneira alguma. É você entender isso biblicamente, primeiro, que é pecado, e segundo, que Deus criou você assim. Para isso, Deus criou você para o prazer e para a alegria. E a questão sexual, o sexo é apenas uma das formas que Deus colocou em nossa vida, mas temos prazer de muitas outras coisas, de muitas outras maneiras. E Deus, ao nos criar, nos criou para isso, para o prazer. Por que Deus nos criou para o prazer? Porque Ele mesmo é um Deus que sente prazer. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E o prazer para o qual Ele nos criou, maior que todos, é Ele mesmo. É Ele mesmo. O prazer para o qual Deus nos criou, maior de todos, é Ele mesmo. Então isso tem que ficar claro para nós. Deus é a maior, suprema fonte de alegria e de prazer para a nossa alma. Como falamos hoje pela manhã no estudo. Na eternidade, o que vai satisfazer você? A sua alma. É Deus, é o próprio Deus. Deus será a fonte infinita de prazer quando você estiver na eternidade. E aqui na vida cristã, a grande fonte de alegria é o próprio Deus também. Então a santidade, a piedade, o servir a Deus, o caminhar com Deus, é uma fonte de alegria, é uma fonte de prazer. Se você acha que servir a Deus é algo maçante, é algo chato, é algo que não te dá alegria, prazer, você não está servindo a Deus ainda. E você não conheceu a Deus ainda, você não está entendendo o Evangelho ainda. João diz, o apóstolo, que os mandamentos de Deus para nós não são penosos. E Deus, lá em Deuteronômio, Ele diz que vai castigar o povo quando o povo não estiver servindo Ele com alegria. Você foi chamado para ter alegria em Deus. Prazer em Deus. Ou seja, Deus criou você para o prazer. Você precisa entender isso. Então Deus, quando Ele fala para você não cair nesse pecado de fornicação e de prostituição, Ele não está apenas sendo um estraga-prazer cósmico. Eu sou Deus, eu vou simplesmente proibir para que você não seja feliz. Eu não quero que você seja feliz de maneira alguma. O que Deus está fazendo é abandone isso, este pecado,
Eu não fiz dessa maneira, eu não criei as coisas dessa maneira, você está violando a minha lei. E isso vai apenas matar e destruir você. O engano do pecado, o prazer transitório que o pecado oferece. E venha experimentar um prazer ainda maior em mim. Então vá comigo, por exemplo, no livro de Cantares de Salomão, capítulo 5. Cantares de Salomão, capítulo 5. E aí eu sei que existe, né, a questão da interpretação desse livro, das Escrituras. Alguns dizem que este livro fala do relacionamento íntimo homem e mulher, e é isso mesmo, ele fala disso. E apenas isso. Então, os intérpretes modernos, até os que se dizem reformados modernos, pensam isso. A Cantares de Salomão se refere apenas ao relacionamento ao relacionamento entre homem e mulher. Mas quando você vai para os reformadores puritanos, eles diziam isso e mais. Eles diziam, olha, Cantares de Salomão se refere, sim, ao relacionamento da esposa com o seu marido, do marido com a sua esposa. Mas esse relacionamento do marido com a esposa reflete apenas uma sombra do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Do relacionamento de Cristo com a sua igreja. É como se fosse então uma parábola, eles diziam. E ele ilustra, então, como o crente se relaciona com a pessoa de Cristo. A intimidade do crente com Deus, com Cristo. É isso que ele ilustra. E eu creio que eles estão certos. Eu creio que os puritanos estão certos. Porque é suficiente, eu creio, dizer isso. Para aqueles que não acreditam nessa interpretação desse livro, dizem, olha, esse livro é só relacionamento entre a mulher e o homem. Só isso, nada mais. Mas eu não tenho prova aqui, não tem como eu dizer que não é isso. Mas a grande questão é, a pessoa que diz isso, ela não entendeu que tudo que Deus fez é para refletir a eternidade. Tudo. Então, a comida que você come reflete a eternidade. Por isso que Cristo disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Você deve comer, meditar sobre Cristo, que é o pão que te alimenta, por exemplo. Você deve relacionar-se com seus filhos, e você olha para o Evangelho, Deus fala que tem uma família, que você é filho dele, por exemplo. Tudo está voltado para o Evangelho, atrelado ao Evangelho. E quando você vai para o casamento reflete, ou ele aponta também para a eternidade. Lembra? Não é isso? Apocalipse, as bodas do Cordeiro. Cristo ama a sua igreja e se entregou por ela. Assim os maridos amam ou devem amar as suas esposas, diz Paulo em Efésios 5. Ou seja, o relacionamento de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja, ele é um exemplo, então, do relacionamento de um marido para com sua esposa para com seu marido. Então não tem como nós fugirmos disso. E se nós não entendemos isso, nós vamos perder muita coisa. Tudo que Deus fez, deixou neste mundo, é uma sombra da eternidade, é uma sombra do Evangelho. Tudo. Então, se Cantares de Salomão fala sobre homem e mulher, relacionamento íntimo entre homem e mulher, o relacionamento íntimo entre homem e mulher, por si só, já fala do Evangelho. Fala de Deus. Isso dizia Jonathan Edwards. Jonathan Edwards dizia que o prazer que você pode sentir no ato, mesmo sexual, ele dizia, é isso que você vai experimentar pela eternidade. Com Deus. E Deus apenas deu isso para você como uma sombra aqui neste mundo. Apenas isso. Então, como você vence o pecado da imoralidade sexual é quando você encontra a verdadeira intimidade com Deus. E você entende que a sua intimidade com Deus ela é superior a qualquer outro prazer que este mundo pode oferecer. Mesmo os lícitos. Muito mais os ilícitos. Ficou claro isso para os irmãos? O prazer que você pode desfrutar do relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus, é muito maior e melhor do que qualquer outro prazer que você pode experimentar nessa vida. Inclusive o do casamento. Então, por exemplo, se você comer não é pecado. Mas se você come e tem prazer, chega uma hora que você vai ter nojo e vai vomitar, não é isso? Vai passar mal. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, olha, o prazer que você pode sentir aí nesse negócio é limitado. É limitado.
É limitado apenas. E aí, você vai para a questão sexual, mesma coisa. Deus fala, você pode ter prazer nisso aí, tudo bem. De maneira lícita, correta. Mas chega uma hora que você para, chega uma hora que não dá, você não aguenta, acabou, chega, acabou. Deus está dizendo o quê? Olha, isso aí é para mostrar que a continuidade disso está em mim. Que o prazer perfeito e completo está em mim, não está nisso aí. Isso aí é apenas uma sombra. Apenas uma sombra. E que você deve voltar-se para Deus, para Cristo, toda vez que você tiver isso, esse sentimento de prazer, você deve meditar e refletir no único e verdadeiro prazer, que é Deus. E você vai para Cantares capítulo 5, uma passagem que eu acho maravilhosa, que trata disso, do homem, de uma mulher falando sobre o seu marido. Os puritanos usavam esse texto até o último verso, até o verso 16, para falar do crente em Cristo. O seu sentimento, qual é o seu sentimento para com Cristo? Para com a pessoa de Cristo. Veja o que ela diz, essa mulher. Cantares de Salomão, capítulo 5, verso 6. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido, e a minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Então aqui ela está sentindo falta do amado dela. Verso 7. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que eu estou enferma de amor. É isso, esse sentimento que você tem para com. Você tem esse sentimento para com Cristo? Você já teve? De Cristo parecer que se ausenta de você no momento? Qual é o seu sentimento? Você está buscando a Cristo. E ele diz, e você diz, estou enfermo. Estou enfermo de amor, como essa mulher diz. E aí no verso 9, essas filhas de Jerusalém fazem perguntas. Quem é o teu amado? Mais do que o outro amado. Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Quem é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjuras? Quem é? Então veja bem, ela está perguntando, essas mulheres estão perguntando para ela, mas quem é essa pessoa que você diz que ama tanto? Quem é este? Quem é? Por que não existe ninguém melhor que ele, não? Ele é tão bom assim mesmo. As pessoas perguntam para você, por que você segue a Cristo? Por que você ama a Cristo? Por quê? Qual é a sua resposta? Por que você serve a Cristo? Por que você segue a Ele? As pessoas olham para você e falam, não existe outro melhor, não existe. Mas por que este? Por que Ele? Veja a resposta que ela dá. O meu amado é branco e rosado. Ele é o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado. Os seus cabelos são crespos, preto como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em gás. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas. Os seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro engastados de berilo. O seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore, colocadas sobre bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. A sua boca é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Tal é o meu amado. Veja o amor, veja a paixão, veja o deleite dela no seu amado. Os puritanos diziam, isso aqui é para ser a ilustração de você e Cristo. Você ama Cristo? Você olha e diz, este é o meu amado. Eu sou dele, ele é meu. Ele é muito desejado, ele é totalmente desejável. Ele é totalmente desejável. Ele é a minha alegria. Ele é o meu prazer. É Ele que satisfaz a minha alma. As pessoas estão correndo atrás da imoralidade porque não estão satisfeitas com Cristo.
não estão satisfeitas em Deus. As pessoas procuram prazer na imoralidade porque Cristo não é o prazer delas. Cristo não é o prazer delas. Quando é perguntado para elas, mas quem é Cristo? Para ele, quem é Cristo? Cristo é tão maravilhoso assim para elas? Será que é? Eu pergunto para você, Cristo é tão maravilhoso assim para você? Você olha para Cristo, você lê a sua palavra e você diz, a sua boca é muitíssimo suave. Você tem prazer em Cristo, nos lábios de Cristo, no que Ele fala ao seu coração, à sua alma. Você tem prazer em Cristo? Você diz, este é o meu amado. Ele é totalmente desejável. Ele é o amado da minha alma. Então isso revela uma satisfação. A satisfação em Cristo, ela livra você de tantos pecados, de tanto mal. Sabia disso? Você não está satisfeito em Cristo, com Cristo. É muito perigoso. É muito perigoso. Então, como você vence o pecado da imoralidade? Entenda que tudo isso que os homens, mulheres, o prazer que eles podem sentir, passageiro na prostituição, na fornicação, sodomia, seja lá o que for, todo esse prazer é para ser encontrado em Deus. Em Deus. Talvez alguém possa pensar, mas será que isso é verdade mesmo? Bem, se você nunca experimentou nenhum prazer em Deus, eu duvido, podemos até duvidar da sua conversão. Você nunca experimentou nenhuma alegria em Deus? Nenhum prazer em Deus? Nunca? Você teve um encontro com Deus? Deus, pela sua palavra, pela pregação ou em oração, você teve o seu coração derramado diante de Deus, tamanho prazer, tamanho alegria em Deus, você nunca experimentou isso? Você não experimentou? Questione a sua salvação. Nós estamos falando de teoria aqui, estamos falando de uma vida cristã experimental, abundante, de comunhão real com Deus, com Cristo. Como dizia um pregador da Escócia, quando Deus vem e beija a sua alma, a expressão que ele usava era essa. Ele encontra-se, você se encontra com Ele. É como que uma intimidade mesmo. E Ele faz a sua alma desmaiar de alegria e de prazer diante dele. Isso é comunhão com Cristo. Você jamais vai vencer o pecado da imoralidade com legalismos e moralismos. Não vai. Nunca. Não consegue, é impossível. Não vai conseguir nunca. Isso é apenas carnalidade, preceitos humanos apenas. Não é isso que a Bíblia coloca. Não creio que seja assim. Mas Deus nos chama para abandonar o prazer transitório do pecado e encontrar prazer maior em Deus. É assim que você vai vencer todos os pecados da sua vida, qualquer um deles, inclusive este. Deleitando-se em Cristo, buscando a Cristo. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você crê nisso, você vai encontrá-lo. Os cristãos, aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus nascidos de novo, você lê as histórias, lê as biografias dele, eram pessoas que andavam com Deus. Eles tinham prazer em andar com Deus. Não é algo frio, algo mórbido, algo não é legalismo, não existe isso. Para fazer o que aqueles homens fizeram, aquelas mulheres fizeram, existe uma paixão por Cristo, um amor mesmo, veemente, verdadeiro por Cristo. Não é uma vida cristã cheia de preceitos humanos apenas. Não é isso. Mas existe um deleite em Deus. E todos os mandamentos, todas as coisas que você fizer para Deus, tem que ser baseadas nisso. Se você fizer tudo o que tiver feito e não tiver amor com Deus, não tem significado nenhum para ele. É isso que ele diz. Isso diz o apóstolo em 1 Coríntios 13. Então, que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. Que você, então, e nós, quanto cristãos, entendamos essas coisas. Que você foi chamado para isso, para conhecer a Deus. Essa é a vida eterna, que conheçam a Deus. O único Deus vivo e verdadeiro.
Você foi chamado para conhecer a Deus. E a palavra conhecer é intimidade com Deus. A mesma usada em Gênesis 4, verso 1. Adão conheceu Eva e ela deu à luz a Caim. E Cristo diz, vida eterna é isso, é conhecer a Deus. Você está em intimidade com Deus. Por isso que no céu você vai viver, experimentar a eternidade. A eternidade não é viver para sempre. A eternidade é desfrutar a intimidade com Deus. Ter prazer com Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de sua vida, de minha vida, de nossas vidas. E consigamos vencer esse tipo de pecado condenado no 7º mandamento, buscando mais de Deus, vidas mais de Cristo em nossas vidas. Amém. Vamos orar agora neste momento, para nós encerrarmos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia. Nós te agradecemos, ó Deus,